localiza a bifurcação, vai lá no corpúsculo e tira. Quando que é necessário tirar? Existem algumas hipertensões em que os pacientes são resistentes ao tratamento medicamentoso farmacológico. Tá? Sabe-se hoje que muitas das hipertensões têm-se uma hiperatividade de quimiorreceptor periférico. Mas como que o quimiorreceptor periférico vai ativar, aumentar a pressão? Lembram? Eles se projetam para o NTS. Do NTS eles vão se projetar para onde? Para o bulbo ventrolateral rostral, onde tem os neurônios pré-motores simpáticos, que vai promover um aumento do simpático para vasos e coração. Então, se eu tiver um aumento da atividade desses receptores, desses sensores químicos, eu vou ter um aumento da atividade simpática, consequentemente eu aumento a resistência periférica e eu aumento a pressão arterial. E se eu remover eles, eu vou diminuir a ativação simpática. Então a pressão tende a reduzir por uma retirada ou por uma retirada da hiperativação simpática. Tá? Mas então, voltando, mas será que é possível viver sem eles? Quando que será que a gente necessita dos quimiorreceptores? Eu comentei que a gente está aqui, ó. A gente está oscilando nessa faixa de variação ao longo do dia, da noite, ao longo de 24 horas. Então a ativação respiratória frente às variações de oxigênio é muito baixa. Não é? E mesmo o CO2, a gente não varia muito o CO2 ao longo do dia. Quando será que então ele vai ser importante? Ou será que eles são importantes mesmo? Algumas situações em que nós precisamos recrutar quimiorreceptor periférico. Durante o exercício físico. Então, se eu vou fazer uma atividade física, eu tenho algumas fases de alteração respiratória durante o exercício físico. Tá? Então, se eu fizer um gráfico, vamos colocar em função do tempo, tá? E aqui seria a minha ventilação. Então eu tenho uma ventilação em 5 litros por minuto. De repente eu vou fazer uma corrida, um exercício aeróbio, onde eu vou recrutar muito meu VO2, meu consumo de oxigênio. Eu tenho uma primeira fase que eu aumento a minha respiração drasticamente, certo? Aí isso tende a reduzir, forma um platô, certo? E vai reduzindo, caindo, até eu parar a minha atividade física. Essa fase inicial e a manutenção da respiração é dada pelos quimiorreceptores. Não só, tá bom? Não só. Também receptores de junções musculares, receptores de articulações que mandam informações para essas áreas aqui para que eu possa aumentar a minha respiração. Áreas do hipotálamo, chamadas áreas da locomoção, eu não sei se o Vinícius ou o Donato comentaram sobre locomoção com vocês, mas essas áreas também se projetam para essas áreas de controle respiratório para aumentar a atividade respiratória. Tá? Então veja que no exercício físico, os quimiorreceptores são importantes. Tá? Durante a gravidez, então as mulheres, quando estão grávidas, têm um metabolismo alterado, têm um metabolismo muito mais aumentado, então o consumo de oxigênio é muito maior. Então se eu estou falando de consumo de oxigênio aumentado, eu estou falando de alterações de gases. Em elevadas altitudes, então esses quimiorreceptores se adaptam a novas situações. Então se eu for morar em La Paz a partir de semana que vem, eu vou levar um tempo. Mas depois de um tempo eu vou me adaptar a essa nova situação. Então esses quimiorreceptores vão ser importantes na adaptação em baixas altitudes. Situações de distúrbios do sono, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Toda vez que a pessoa é diagnosticada com apneia obstrutiva do sono, é uma patologia que afeta 1/3 da população brasileira. Oi? Afeta 1/3, é inacreditável, parece que não, né? Mas 1/3 da população brasileira tem apneia obstrutiva do sono. Às vezes nem diagnosticado. Isso envolve o quê?
fechamento de vias aéreas, alterações de oxigênio, porque eu não tenho mais fluxo de ar, quando a pessoa dorme, fecha a via aérea, e, consequentemente, o CO2 continua sendo produzido. Então, eu tenho hipóxia e hipercapnia, queda de oxigênio e aumento de CO2. Portanto, recrutamento desses sensores. Por isso que, na apneia obstrutiva do sono, as pessoas são hipertensas também. Porque a ativação desses sensores do núcleo do trato solitário vai para onde? Para os neurônios que controlam a atividade simpática. Tá bom? Algumas outras patologias, como hipertensão e insuficiência cardíaca, já estão descritas também como uma hiperativação dessas áreas cerebrais, tá? Essas áreas desses sensores químicos, ok? Tudo bem? Bom, eu comentei que para a detecção do CO2 não temos somente os chamados quimiorreceptores periféricos. Nós temos também os chamados quimiorreceptores centrais. São chamados de quimiorreceptores centrais porque eles estão localizados no cérebro. Os quimiorreceptores periféricos, eles estão fora do sistema nervoso central. Por isso, quimiorreceptores periféricos. Os quimiorreceptores centrais, portanto, são neurônios localizados, se são centrais, estão localizados no sistema nervoso central, são neurônios, ok? Que estão localizados em regiões estratégicas do cérebro. Quais seriam essas regiões estratégicas? Próximo do líquor, então qualquer alteração de CO2 ou pH no líquor, essas células detectam essas alterações. Próximo de vasos sanguíneos que penetram no sistema nervoso central, qualquer alteração no fluxo de sangue para o cérebro, que vai alterar, portanto, gases no sangue que vai para o sistema nervoso central, essas células também detectam, tá bom? E esses quimiorreceptores centrais, eles detectam o quê? Aumento de CO2 e queda de pH. Percebam que eles não detectam variações de oxigênio. Eles são exclusivos em detectar variações de CO2 e pH. Lembre-se que o CO2 e o pH sempre estão juntos por causa da reação de hidratação. Certo? Ok? Bom, se eu tiver um aumento do CO2, os quimiorreceptores periféricos detectam. Mas eu comentei que os centrais vão detectar essa alteração também. E o que eles vão fazer? Vão ativar o complexo de Krebs, vão ativar diretamente os neurônios da coluna respiratória e vão ativar também os neurônios da coluna respiratória caudal. Veja, se eu estou numa situação de muita queda, muito aumento do CO2, vocês viram como a resposta respiratória aumenta muito. E se eu aumentar a minha inspiração, eu vou precisar forçar quem? A expiração. Então veja, se eu estou numa situação de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Eu sou considerado um enfisematoso. Então eu vou daqui a pouco comentar para vocês o que leva ao enfisematoso a acumular ar dentro do pulmão. Mas de uma maneira geral, o enfisematoso tem uma dificuldade em expelir esse ar, certo? Então ele acumula CO2 dentro dele, certo? E ele é um paciente acidótico, ele tem um sangue muito ácido, então ele tem uma queda do pH e aumento do CO2. Os quimiorreceptores periféricos vão detectar isso. Vão mandar informação para o núcleo do trato solitário, que é a primeira região de entrada no cérebro de aferentes sensoriais que vem da periferia. Vai ativar esses sensores, que vai ativar o gerador da inspiração, que ativa os neurônios pré-motores inspiratórios, que ativa os neurônios motores da medula espinal cervical, que vai contrair o diafragma, eu vou inspirar.
Concomitante, esses sensores localizados no cérebro também vão detectar essas alterações. Também vão ativar os neurônios inspiratórios para aumentar ainda mais a inspiração. Mas se eu estou forçando muito a inspiração, eu não consigo, eu não posso fazer isso, ó. Sobra ar, certo? Então eu preciso eliminar todo esse ar. Então eu preciso forçar a expiração. Como? Ativando os neurônios pré-motores expiratórios, que vai ativar os neurônios expiratórios da medula lombar, que vai ativar a musculatura abdominal, e aí eu forço a musculatura abdominal para eliminar esse excesso de ar. Então, professor, se são os quimioreceptores centrais em situações mais extremas... Não entendi, desculpa. Eu não escutei o que você falou, velho. Eles são mais ativados em situações mais extremas. É. Mais extremas quando você tem um acúmulo maior de CO2. Por que isso? Porque a resposta mais rápida, eu acho que eu tenho aqui. Apesar de os quimiorreceptores periféricos, tá certo? Corpúsculo carotídeo, detectarem somente 37% das variações de CO2 no organismo, mas essa resposta é mais rápida, certo? É uma via rápida. Então eu variei CO2, como essas células são altamente perfundidas por sangue, essa resposta é mais rápida e rapidamente essa resposta é ativada. Aqui, o CO2, o que ele precisa? Ele precisa se difundir no sistema nervoso central, tá certo? Então, se ele chegar no fluxo de sangue, ele precisa se difundir para o interior do cérebro para ativar esses quimiorreceptores. Então, uma resposta mais demorada, mas contemplam mais de 60% de detecção do CO2 seria por esses neurônios. Tá? Como regular esse antagonismo da ativação da respiração e quando você precisa ativar a respiração forçada? Vamos chegar. O quebra-cabeça não está pronto ainda. É muito simples ainda. Não está simples. Está mais simples do que o ciclo de Krebs, eu garanto. Mas muito mais simples. Cara, deixa eu esquecer. Não é? Estou tentando prestar atenção lá, você não deixa. Você já fez um ciclo de bioquímica para a gente? Professor. Você não faz aqui em ciclo de Não. Acho que vocês é muito difícil o ciclo de Krebs. Eu tenho um princípio que eu só ensino as coisas mais fáceis. Entendeu? O que é difícil eu deixo para os outros. Professor, Vou ter Sônia hoje. podia cortar o glossofaríngeo? Seria tão eficiente como remover o quimiorreceptor? Se você cortasse o glossofaríngeo, Não, sim, você pode. é a mesma coisa de... Mas só que assim, se você cortar o glossofaríngeo, você vai ter outras funções associadas ao glossofaríngeo. Se você remover só o corpúsculo, porque assim, o glossofaríngeo ele leva informações outras além do... Mas só nesse ponto aí. Ah, sim, você pode cortar. Só. É a mesma coisa de inativar Sim. E o vago ali? Iria estar fazendo a mesma função? Iria sobrecarregar... Também você pode. O vago também, por exemplo, se você cortar aqui o vago, a não ser que você corte aqui, mas o corpúsculo aórtico ele está distribuído ao longo de toda a aorta. Então é difícil você pegar, diferente do corpúsculo carotídeo, que só tem um de cada lado. Então você pode ir lá e remover. Se você remover esse da aorta, você tem mais um monte ao longo. Então você fala assim, mas então eu corto o vago aqui. Tudo bem, mas e os baroreceptores que levam a informação aqui? E aí você perde o controle momento a momento da pressão arterial. Tá? Entendi. E só, já que te atrapalhamos, vamos atrapalhar um pouquinho mais. Tem também quimiorreceptores no rim, né? Fazem quase a mesma coisa, né? Controle de pressão, né? Sim. Tá? Não era só isso. Mas eles não estão muito descritos ainda como que eles fazem essa detecção. Bom, então vejam, aqui, voltando para os quimiorreceptores centrais, a possível localização